O capitalismo está morto. O que temos agora é o tecnofeudalismo. Será? Bom, é sobre isso que eu vou falar hoje. Vou falar do grego Yannis, não o Antetokounmpo da NBA, mas o ex-ministro das finanças na Grécia, o Yannis Varoufakis. Esse livro fazia tempo que eu estava no meu radar, né? Ele saiu em 2023 e foi traduzido agora em 2025 pela editora Crítica. Tá? Então, é um livro assim, né, que tem uma abordagem bem fluida, né, sobre as Big Techs. Fluida, mas ainda bastante contundente, bastante crítica das Big Techs. Né? Então, a tese dele é esse, né, que que o capitalismo está morto e as Big Techs mataram. Então, vamos falar algumas coisas desse livro. Já mencionei que ele é bastante fluido, né, bastante tranquilo de ler. Claro que tem umas partes de economia mais pesadas, as partes de economia são mais pesadas, né, a minha área mais, né, da filosofia da tecnologia, então essa parte foi tranquilo e não foi novidade muitas coisas que ele trouxe, algumas coisas bem legais que ele trouxe realmente, mas a parte realmente da economia me pegou um pouco mais difícil. Eu acho que para quem não está muito ligado nos termos da economia, ele fala bastante sobre a questão rentista dos Estados Unidos a partir de 2008, a questão da crise, né, do capitalismo de 2008, então tem algumas partes ali que são mais complexas, né, mas eu acho que não atrapalha para se ler o argumento dele. Então, o que é esse tecnofeudalismo? A definição do tecnofeudalismo para ele, né, quando o comércio é realizado ou é centralizado não em mercados, mas em feudos nas nuvens, né, as plataformas de Big Tech. Então, não está mais, né, uma empresa que vende lá o carro, uma empresa que, né, fabrica alguma coisa física e te entrega. Né? Não, agora a maior parte do comércio é realizado na nuvem. Né? Então, Amazon, você está comprando lá no site da Amazon, Facebook, né? Enfim, você está usando o Uber, né? Os aplicativos, você está usando algo que está na nuvem. Então, é criado e administrado por algoritmos do capital nuvem. Também um conceito bastante importante do capital nuvem que ele vai falar, né? Que é exatamente essa coisa que a gente tem hoje, que é a forma como é encaminhado hoje os negócios. Né? Então, por tudo isso, né, por esse capital nuvem, né, que né, todas as máquinas estão ligadas em rede hoje, né, os softwares, algoritmos todos dirigidos por IA e mesmo por hardware de comunicação, né, que eles estão cruzando todo o planeta e conectados entre si. Então você compra carros hoje, né, por exemplo, Elon Musk desenvolvendo lá, né, a Tesla, os carros estão conectados, inteligência das coisas, tudo isso muito conectado, e isso gera esse capital nuvem, que ele é caracterizado então por ter bilhões de pessoas não remuneradas trabalhando para eles. Né? Então, na verdade, quando a gente está postando alguma coisa, né, eu mesmo com esse vídeo, né, postando lá no YouTube, eu estou trabalhando de graça para eles. Né? Nós estamos trabalhando de graças, treinando as IAs, tornando as redes sociais mais valiosas, né, porque a gente está postando lá. Então, tudo isso é uma dessas características, uma dessas marcas desse capital da nuvem, né? Capital da nuvem, que então vai configurar essa nova marca aí do tecnofeudalismo. Por quê? Porque então não é mais baseado em renda, em lucro, né? Esse capitalismo. Ele é baseado nessa renda, né? Disso que eles não produzem mais algo, segundo o Yannis Varoufakis, mas eles estão simplesmente alugando, né, um espaço. Então a Amazon, ela não fabrica nada, né? Simplesmente ela empresta esse espaço para outras empresas que estão vendendo, né? Ela é um marketplace, ou mesmo, né, quando ela está vendendo os livros, ela não está produzindo os livros, ela está simplesmente revendendo, né, esses livros. Uber, né, não tem, claro que agora ele pode ter alguns carros da própria Uber, mas em sua maioria são outras pessoas, ele está alugando o espaço. Essa é uma das marcas definitivas. E o que alguns instrumentos fazem, né, alguns instrumentos desse tecnofeudalismo,
né, que a gente ainda vai falar se mantém de pé esse conceito, né, que alguns mecanismos são, por exemplo, ele cita, né, Alexa. Né? Alexa, ela é, o que ela faz, né? Às vezes a gente trata, ele coloca numa parte que eu achei muito interessante, que a gente trata como se ela fosse uma serva, a nossa serva, né? Mas ela não é a nossa serva, né? Ela não está ali para nos ajudar de verdade. O que ela está fazendo? Né? Ele fala assim, no exato momento em que nos relacionamos com ela, Alexa, né, como se fosse uma pessoa, sabendo que ela não é, estamos no auge da nossa vulnerabilidade, prontos para cair na armadilha de pensar na Alexa como nossa própria serva mecanizada, no estilo de Pandora. Infelizmente, a Alexa não é uma serva. Ela é, na verdade, uma parte do capital de comando baseado nas nuvens que está transformando você em servo, com a sua ajuda e por meio do seu próprio trabalho não remunerado, com o propósito de deixar seus proprietários ainda mais ricos, né? Então a gente faz esse acordo faustiano para a gente ter essas coisas, né? Que ela nos devolve coisas interessantes, recomendações. Os algoritmos, enfim, fazem isso, né? Nós estamos trabalhando e o algoritmo está moldando, está nos devolvendo coisas, mas nós estamos treinando esse algoritmo e ele está nos treinando de volta. Isso é o que ele fala, né? Que na verdade não é uma tese dele, né, exclusiva dele. Muitos autores já vão mostrando como que os algoritmos, as redes sociais, a inteligência artificial, ela nos molda, na verdade, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental para isso, né? E esse é o objetivo das Big Techs. Essa é uma das mensagens principais desse livro e de muitos outros, né? De que o objetivo das Big Techs é capturar a nossa atenção e moldar a nossa atenção. Esse é o básico. Todos os livros que você vai ler, os bons livros críticos de tecnologia, né? Eu já resenhei vários aí no meu canal, vão tratar sobre isso, vão falar sobre isso, como que as Big Techs estão capturando a nossa atenção, toda a nossa atenção, e estão moldando ela, né? Então, quando nós temos uma tecnologia como a Alexa introduzida no nosso ambiente, ela está ouvindo a todo momento, né? Está captando os nossos interesses, as nossas conversas, e ela está nos devolvendo, então, coisas, né? Está nos dizendo, olha, isso aqui é interessante. Né? Toda a nossa volta nós temos algoritmos que estão captando a nossa atenção e vão moldando a nossa atenção para a gente gostar, para a gente atuar de certas maneiras, né? Então a gente tem uma forma de a gente se comunicar com a Alexa que a gente sabe que não é a mesma forma como você se comunica com outro adulto, com outra pessoa, né? Com outro ser humano. Sabe, quando você conversa igual a um ser humano, ela não funciona direito. Então a gente vai aprendendo a conversar com as máquinas de uma forma. Quando a gente está usando redes sociais, a gente vai aprendendo a se relacionar inclusive com outras pessoas ou com a própria inteligência artificial de formas, né, de formas específicas. Então, quando a gente está trabalhando com uma inteligência artificial, conversando com uma inteligência artificial, um chat, né, como um chat GPT da vida, né, nós temos formas que a gente vai treinando, aprendendo a conversar com aquela máquina para retirar os melhores resultados que a gente quer. E isso acaba nos treinando de volta. Uma autora que eu fiquei pensando bastante enquanto eu estava lendo esse livro, Tecnofeudalismo, que ele não cita, mas depois eu vi no final, nos agradecimentos, nas influências, ele cita a Shoshana Zuboff, tá? A Shoshana Zuboff, deste livro aqui, né, A Era do Capitalismo de Vigilância, né, um livro que, pelas marcações você vê que eu gostei bastante. Tem um vídeo aqui no canal dela, eu acho até uma análise muito melhor, uma das melhores análises que tem sobre esse capitalismo que ela chama de vigilância, né, que é isso que o Varoufakis está analisando também, as Big Techs, né? Então ela vai mostrando mesmo como funciona, os funcionamentos, como que ela está roubando, moldando os nossos comportamentos, né? Então é bem interessante isso, né? Ele cita esse exemplo então da Alexa, depois ele cita o exemplo do iPhone, né? Que foi uma grande sacada do iPhone, que foi o primeiro smartphone, né, que ele não produziu, por exemplo, os aplicativos inicialmente, né, alguns poucos, mas
a maioria ele abriu, fez a Apple Store, né? A Apple fez a Apple Store e as pessoas podiam produzir aplicativos. Então, isso que deu o grande bom, porque tinha aplicativos para tudo, começou a surgir, hoje a gente sabe, né? Tem aplicativos para tudo. Você tem um aplicativo que é um nível, né, para você colocar ali para ver se está certinha a coisa. Esse é aplicativo de tudo. Isso produzido por terceiros, né? Não é a Apple, não é a Samsung que produz esses aplicativos. Ela tem alguns, claro, mas a grande maioria, né, milhares de aplicativos são produzidos por terceiros que, por uma taxa, inclusive, vendem ali nessa loja. Isso é o capitalismo de nuvem. Eles não estão criando, né? Eles estão simplesmente se apossando ou se facilitando, né, esse trabalho, utilizando esse trabalho gratuito. Claro que eles tiveram investimento. Isso é um pouco uma crítica que outros autores fizeram até, né, a esse livro, né, essa ideia do tecnofeudalismo, que é que não é que eles não estão criando nada, eles estão criando, né, criaram o aparelho, criaram a loja, né? Inclusive investem bilhões na inteligência artificial e tal, e contratam muitas pessoas, né? Então ele fala assim, o Yannis aqui, né, vai falar que é um capital improdutivo, né, não produz nada, mas se você for ver, né, eles empregam sim bastante pessoas, mesmo críticas que a gente pode ter a essas big techs, algumas críticas que ele coloca aqui que a gente concorda totalmente, né, com o que ele está falando, mas tem essa questão de que sim, eles fazem investimentos em estruturas físicas, né, em data centers e tal, né, então existem, não é uma coisa só fictícia, né, como por exemplo intangível, né, como às vezes ele coloca, né, por exemplo, essa ideia do capitalismo na nuvem, né, mas a nuvem não é uma coisa só lá não material, né, tem coisas bem físicas, né, inclusive, por exemplo, só a Amazon, né, em 2020 ela gastou 42 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, né, empregando mais de 1 milhão de pessoas no mundo. Então, assim, inclusive a empresa que mais emprega pessoas, né, nos Estados Unidos, emprega até mais, ou uma das empresas, né? Então, só para ter uma ideia, a Amazon só nos Estados Unidos ela emprega mais do que toda a indústria de construção residencial, né? Então, assim, é um negócio absurdo, né? Então, se você pensa assim, como às vezes eles chamam, né, esses caras teóricos do tecnofeudalismo, que tem outros também, tá? Eles falam, né, que esses caras são rentistas preguiçosos, né? Os caras estão lá só, não, né, cai por terra porque eles estão tendo bastante investimentos. Então essa ideia é questionável, né? Essa ideia do tecnofeudalismo, né? Como se fosse aqueles caras, nos faz lembrar no feudalismo, né? Aquela ideia dos caras que ficavam lá vivendo de rendas, né? Eles tinham as terras, alugavam, né, para outras pessoas, arrendavam para outras pessoas, eles ficavam lá sentados e tranquilamente só vivendo das suas rendas, né? Não é bem isso. Claro que tem uma visão diferente, talvez, do que a gente imagina como capitalismo hoje, que é uma big tech, né? Mas às vezes essa visão é uma visão assim meio nostálgica, né? O capitalismo tinha que ser isso. E quando a gente vê o que acontece com as big techs, que é uma coisa bem absurda, assim, porque, por exemplo, eles estão, né, pegando bastante expropriando bastante esse trabalho gratuito das pessoas, né? Por isso que é interessante, as redes sociais são gratuitas, né? O WhatsApp é gratuito, né? É relativamente barato um aparelho como a Alexa pela tecnologia envolvida por trás, né? Por quê? Porque realmente eles estão se apropriando dos nossos comportamentos, que é como a Shoshana Zuboff coloca, né, o novo petróleo do século XXI. Então é uma coisa diferente mesmo, né? Mas eu acho que seria mais um aprofundamento do capitalismo do que uma outra coisa, né? Tipo, digamos, um tecnofeudalismo que ele coloca, né? Então é difícil suplantar essa ideia de que o capitalismo está morto e surgiu, né, uma nova coisa. Enfim, a crítica dele das big techs eu concordo, né, realmente, né, são bem preocupantes a maneira como essas big techs agem, o poder que elas têm hoje, né? Então esse livro é mais uma peça,
né, para a gente pensar o atual estágio do capitalismo, o atual estágio com as Big Techs. Acho que eu recomendo a leitura, eu acho que vale ter esses poréns, né? Tem um capítulo que ele vai falar depois no final, né? Já ele vai falar sobre o que fazer, né? Então, com tudo isso. Eu esqueci de falar que o livro é bem agradável de se ler, assim, porque ele escreveu como se fosse uma conversa com o pai dele, né? Então, e até eu ficava falando assim, nossa, que legais esses pais, né? Que os dois pais dele explicavam as coisas, explicavam o capitalismo e tal, família bem mais de esquerda, assim, então, né? É aquela coisa de ele também, né? Como um cara de esquerda, falando sobre materialismo histórico e tal, bem interessante, assim, tem essas partes bem explicadas, né? Ele procura bastante explicar, ele é um cara que, apesar de ter conceitos muito complexos, inclusive de economia, né, que é a área dele, ele tenta se explicar bastante. Inclusive eu recomendo depois, às vezes a gente vai lá para os anexos, a gente pula, né, os anexos aqui são bem interessantes, tá? Explicam bastante, clarificam mais os anexos. Tem um anexo específico sobre a economia política, chamado, né, o anexo 1, a economia política do tecnofeudalismo. Ele explica bem o que ele quer dizer com todos os termos que ele utiliza, né, aprofunda mais, então vale bem a pena. Então é bem agradável a leitura, né? E daí no capítulo lá no final ele vai propor assim uma utopia comunitarista de esquerda, né, para como fazer assim, né, o mundo, como seguir. Então tem algumas coisas interessantes, né, algumas coisas bem realmente utópicas mesmo, como ele mesmo diz, né, e algumas coisas que eu não concordo, né, por essa até a visão, não por ele ser de esquerda, mas algumas visões de uma esquerda mais utópica, assim, né. Tem coisas que eu leio de autores que eu gosto, né, por exemplo, um autor que ele não cita e que escreveu um artigo até bem interessante, criticando todo esse conceito de tecnofeudalismo, né? Como eu disse, não é do Yannis só exclusivo, ele não inventou, ele não criou esse termo, tem outros autores que vieram, que é o Eugênio Morozov. O Morozov, ele escreveu numa New Left Review um artigo chamado Critique of Techno-Feudal Reason, né? Crítica da razão tecno-feudal. Então, um artigo bastante extenso, 38 páginas, analisando, fazendo uma genealogia desse termo, né? A gente tem um livro publicado do Morozov, que é muito interessante. Não, a gente tem dois, na verdade. A gente tem esse aqui, tem um sobre cidades inteligentes. Muito bom, eu gosto muito dele. Esse livro é uma coletânea de artigos muito bons, recomendo. Big Tech, eu gosto bastante da visão do Morozov, né? Então, um autor que é de esquerda, mas que eu concordo mais, né, com a visão crítica das Big Techs do que, por exemplo, do Yannis. Mas ainda assim, o Yannis, eu gostei de ler, é um livro que eu vou usar, um livro que tem críticas ácidas e muito boas, tá? Então, assim, recomendo a leitura, realmente. Eu acho que tem outras coisas melhores, né? Eu já mencionei a Era do Capitalismo de Vigilância, esse é Big Tech aqui do Morozov, né? Outros livros fazendo uma crítica às Big Techs aqui, inclusive, que eu já fiz no canal, mas é um livro que eu recomendo a leitura, eu acho que vale a pena, tá? Então, fica aqui minhas recomendações, meus comentários sobre essa obra, né? Uma obra importante para a gente pensar sobre o papel das Big Techs e como realmente é bastante complicado as Big Techs, bastante problemático, né, para as pessoas, né, para expropriação da nossa mente, destruindo a nossa mente, destruindo a natureza humana, destruindo a natureza também, né. Logo aí vou comentar mais sobre questões ambientais também, né. A gente tem aí o Mark Kuckelberg, que já comentou sobre questões de inteligência artificial, questões ambientais, mas tem surgido livros específicos sobre essa área, eu vou comentar. Mas fica aqui minha recomendação, então, minhas considerações. Boa leitura.